Qualquer um em algum momento pode acabar ficando perdido em seus pensamentos, olhando paisagens, pessoas ou simplesmente nada. O Yonezawa, por exemplo, gosta de ficar olhando pela janela de sua sala de aula por conta desse ser um dos poucos momentos em que ele consegue ter a sensação que sua mente se afasta um pouco da realidade, a qual ele acha entediante. Mas só que ultimamente, outra coisa tem chamado sua atenção, sendo uma garota chamada Hoshiwa, sentada ao seu lado na sala, que era o completo oposto dele, e muito por conta disso, ela estava chamando a atenção dele, principalmente por conta das atitudes dela na sala de aula, sempre comendo algo quando quer, sem se importar com quem possa estar olhando ela, em qualquer ocasião, indecente. Ela poderia ser uma garota bem estranha às vezes, nesse mundo, que o Yonezawa acha entediante, mas era justo por isso que ele não consegue mais tirar os olhos dela. E como essa estranha porém curiosa relação vai se desenvolver, é o que vamos saber agora. Então, vamos conferir com detalhes como essa relação inusitada pôde nascer de uma simples troca de olhares em uma sala de aula no mangá chamado Hashiwa-san wa Amariaru. Então continue aqui e venha conhecer essa nova série mais uma vez aqui. Eu vou pessoal de aqui mais uma vez e sejam todos bem-vindos aqui ao Marathon Animes. Muito bem pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez trazendo mais uma nova recomendação de romance, lançada recentemente, que tem um enredo bem simples, mas que acaba sendo aquele tipo de história que mais chama a atenção muito por conta disso. Alguns podem chamar de história genérica, o que não é uma mentira, mas também pode ser aquele tipo de história imprevisível que pode rolar algo fora da curva, e o que acaba sendo o ponto especial que deixa essa rom-com com esse aspecto bem interessante. E justo pelo motivo que fez o Yonezawa ficar interessado na Hoshiwa, mas não para o lado romântico ainda, mas sim por pura curiosidade ainda. E é por ele que seguimos conhecendo esse enredo. E era um novo ano letivo e por alguma razão o Yonezawa acabou na mesma turma que a Hoshiwa, que bem despreocupada estava retocando sua maquiagem enquanto ele notava e por alguma razão ele desconhece que as gals gostam de se vestir de uma forma bem chamativa, o fazendo pensar que isso meio que perderia o sentido se elas, na hora que estivesse fazendo isso, os outros a vissem justo aí. E foi aí que a Hoshiwa levantou de sua carteira e foi em direção ao Yonezawa, que respondeu esse comportamento dela de uma forma bem natural. E então vemos essa cena dela se sentando na mesa dele. Que cena, hein? Onde ele descreveu isso sendo uma coisa bem recorrente todas as manhãs. E já dá para notar o porquê ele anda prestando muita atenção nela, né? E até os tradutores elogiaram essa cena. Eu não posso dizer que eles estão errados nisso, né? O motivo dela fazer isso era para aproveitar a luz da janela para retocar sua maquiagem, já que a sombra dele acabava atrapalhando ela. E por conta disso, ele não conseguia olhar pela janela, mas ele notou que ela não se importava se os outros estavam olhando ela ou não. E ela nem ligava para a estética atual, ela apenas agia como queria. E o professor então chegou e já iria iniciar a aula. E percebam que o professor usa óculos escuros na sala de aula. Que exemplo, hein? Ali no fundo da sala de aula, o Yonezawa sentiu um cheiro bom. E ao olhar para a Hoshiwa, ele percebeu que ela estava comendo em plena aula. E olha que não era qualquer coisa, era um frango frito, em plena sala de aula, com direito a osso e tudo. E óbvio que o professor notou algo estranho, e ao chamar a atenção dela, na hora, a Hoshiwa ficou séria e encarou o professor de volta, enquanto ele dava uma bronca nela. O Yonezawa sabia que esse professor estava pegando no pé dela desde o primeiro dia de aula, então ele imaginou como ela iria lidar com isso nesses próximos 2 anos, onde o professor ordenou que ela fosse até a sala dos professores, depois da aula, e ao invés de ela ficar triste, ela encarou com um olhar firme e decidido, para o espanto do próprio professor e do Yonezawa. E passando algumas horas, havia chegado a hora do almoço e sentado ali no canto, o Yonezawa conseguiu ouvir algumas garotas cochichando sobre a Hoshiwa, pelo que havia acontecido mais cedo, com um bom e velho deboche. O Yonezawa notou que boa parte da sala tinha medo da Hoshiwa, mas parando para pensar, isso não era o problema dele, mas ele percebeu que ela estava encarando ele muito, e ele perguntou o motivo disso, e ela continuou quieta. Mas ao ele perceber a fonte disso, ele viu que ela estava de olho no almoço dele. Por ela já ter terminado dela, ele achou que isso era uma audácia, mas decidiu dividir um pouco com ela. E só de provar, dava para ver
que ela adorou esse gesto dele, e lógico que ele gostou da reação dela, que sempre vivia o momento, não importasse o que acontecesse, o fazendo até ter um pouco de inveja desse lado dela, embora ele não quisesse ser assim, né? Após terminar o onigiri, ela virou a cadeira e ficou encarando o outro onigiri no Onezawa, para seu espanto, vendo o quanto ela ainda podia comer. Ele comentou que na parte da tarde haveria uma medição corporal, então ele perguntou se ela iria ficar bem em ficar comendo tudo isso. E por um instante ela pensou nisso, mas no final das contas ele resolveu dividir o outro com ela. E a Roshia praticamente tinha a cabeça vazia para o futuro, pensando só no agora, mas olhando para ela, tudo de repente parecia ridiculamente sem sentido. Então ele imaginou que talvez fosse ele que tinha decidido por si só que a realidade poderia ser entediante. Mas no final ele lamentou não ter comido seu onigiri. O homem vai ficar fraco se continuar assim, né? Já mais tarde, o professor de óculos escuros estava com os resultados das medições do exame físico dos alunos, e ao chamar a Roshia para pegar o seu resultado, ao ela olhar a folha, por alguma razão ela ficou tensa e saiu correndo da sala, enquanto o Onezawa se perguntava o que poderia ter acontecido. E por um instante, ele preferiu não se meter, mas foi só pensar um pouco mais nela que ele decidiu sair e ver como ela estava. E após explicar ao professor, ele já estava nos corredores imaginando qual tinha sido o motivo desse comportamento estranho dela, e após vê-la, ele notou que ela estava indo até o terraço. Ao chegar lá, ele se deparou com essa cena dela segurando a própria barriga dela, que estava bem grande por sinal. E por um tempo, ela ficou brincando com a própria barriga dela, mas quando ela voltou a si, ficou triste por estar um pouco acima do peso, sendo essa a preocupação dela de antes. Mas foi então que os olhares dos dois se encontraram, onde na hora ela escondeu a barriga dela e foi até em direção do Onezawa, que tentou se explicar que não tinha visto nada, mas ela apenas pediu que ele guardasse segredo do que ele tinha visto há pouco. Bem fofa essa preocupação dela, deixando ele até envergonhado com isso. E logo em seguida, ela saiu correndo, com ele imaginando se esse tipo de coisa afetava ela. E após voltar à sala de aula, o Onezawa apenas se sentou em sua carteira e lembrou que ele gostava de ficar olhando pela janela, porque isso fazia ele sentir que isso o deixava mais distante dessa realidade, que ele acha entediante. Mas agora, ele acha que também vai tentar prestar mais um pouco de atenção dentro da própria sala de aula, enquanto ele olhava para Roshia, ainda corada pelo encontro de antes. As coisas já estão começando a andar, né? E já no dia seguinte, o Onezawa, já na sala de aula, parecia um pouco sonolento, e o professor de óculos escuros até notou isso. E o motivo era por conta dele ter visto aquilo no dia anterior, o fazendo perder a concentração. Mas ele percebeu que ela estava meio que indiferente, não ligando muito para isso. E ele imaginou se ela o reconhecia depois de tudo isso. E após as aulas terminarem, depois de falhar em focar na aula, o Onezawa achou melhor, antes de ir para casa, ir a algum lugar para estudar um pouco. E após chegar na lanchonete, a Roshia já estava lá comendo algo. A garota não para de comer. E ao ela vê-lo, ficou curada na hora, depois de provavelmente ter lembrado daquele encontro dos dois antes. E a garçonete perguntou se ele queria alguma coisa. Ele então decidiu se sentar ao lado dela para esperar seu pedido, que parecia algum tipo de sundae. E como ele não queria interromper, ele iria apenas estudar por 1 hora e logo em seguida sair. Mas ele notou que ela estava o encarando muito. E o motivo, lógico, era porque ela estava de olho no café jelly dele. A mulher vai deixar o cara fraco, hein? Mas ele dessa vez não estava disposto a abrir mão de sua sobremesa por necessitar de açúcar para estudar. Mas só que ela começou a fazer vários barulhos como se estivesse desejando aquilo, o deixando até com um pouco de medo. Então, como não poderia mais comer escutando isso, como havia muitos clientes no café, os barulhos que ela estava fazendo parecia que ela estava bebendo algo que não deveria. E mesmo que ela estivesse fazendo de tudo para se segurar, ele viu que o único que poderia consertar isso sem demora era ele. Ele então chamou a atenção dela e pediu que ela abrisse a boca. Então, deu um pouco de sua sobremesa na boca dela, sendo bastante para que ela pudesse se acalmar. Ele então decidiu deixar o resto para ela, se ela quisesse. E após deixar o dinheiro, já de saída, ele notou que nem tinha estudado depois de tudo isso. Mas ele o segurou pela camisa, sem ele esperar, e agradeceu por esse pequeno mimo, falando o nome dele, ficando assim claro que ela lembra dele. E agora já em outro dia,
Era hora de fazer alguns testes físicos e a Hoshiwa era a primeira das meninas a jogar a bola de handball. E olhando ela, Honezawa estava se perguntando se ela iria conseguir fazer isso. E claro que ela não saiu muito bem em qualquer teste que ela fizesse, ficando claro para Honezawa que ela não era muito atlética. E o próximo exercício era uma pequena corrida, sendo isso o tipo de coisa que Honezawa imaginou que ela iria conseguir fazer. E após ela começar a correr, a blusa dela levantou levemente, mostrando sua barriga, e notem que Honezawa não tirou o olho dela ao ponto de levar uma bolada na cara. E um dos alunos associou isso sendo por causa dele estar olhando a Hoshiwa, mas ele negou isso na hora, enquanto o outro aluno foi sincero em dizer que estava de olho em outra garoto chamada Yuzuki, que por sinal estava do lado da Hoshiwa, que estava caída no chão de cansaço. Mas conhecendo ela, o Honezawa sabia que ela deveria estar com fome, enquanto a Yuzuki acalmou todos dizendo que ela estava bem e que isso sempre acontecia. E o professor responsável pediu que alguém a acompanhasse até a enfermaria, e foi então que aquele mesmo aluno de antes candidatou a Honezawa para fazer isso. E sem comentários, ele decidiu fazer isso. Mas ao se aproximar, a Hoshiwa estendeu seus braços de uma forma bem fofa, onde ele logo percebeu o motivo disso, onde ela queria que ela levantasse. E ela acabou fazendo um pouco de birra por ele não parecer que queria fazer isso. Mas ele então decidiu fazer, mas quem disse que ele conseguiu, né? Ela apenas estava se fazendo de mole para ser ajudada por ele, né? Acabando aqui o terceiro capítulo de Hashiwa-san wa Amariwaru. Muito bem, pessoal, mais simples que isso, só one shot, né? Não foi uma relação muito trabalhada de início, na questão de fatos, mas o que levou os dois a ficarem bem mais próximos em diferentes cenários é o que define bem o que vai ser a dinâmica desse casal, que é bem diferente. O cara acha que a vida é um pouco entediante, mas que acaba ficando interessado por sua colega de classe, que é uma Garu comilona, que quer apenas viver cada momento sem se preocupar com o futuro, uma coisa distinta, mas que caiu muito bem no aspecto de cada um. E bom, esse mangá foi lançado recentemente e já possui 7 capítulos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E apenas o primeiro capítulo é grande, os outros são pequenos, com histórias distintas de cada momento do dia na escola ou fora dela. Tá virando uma moda esse tipo de mangá, né? E eu particularmente não desgosto dele por isso. Então, como sempre, se gostou desse mangá e quer que eu traga nova parte aqui em outro vídeo, é só você apenas digitar nos comentários o número 2, ou também a sua opinião sobre o que você achou dessa história e desse casal, que possui um enredo bem comum, mas bem legal de ver. E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessa mais nova recomendação, a primeira desse ano e a primeira de muitas. E como sempre, se gostou desse vídeo, eu peço que você deixe um like para dar aquela força a ele. Se por acaso você não é inscrito e quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, é só você apertar no botão inscrever para assim e fazer parte aqui de nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu a todos, um forte abraço, valeu e fui!